estamos nesse grande projeto de longo prazo, né, do Estado de Goiás, que é do Centro de Excelência em Bioinsumos. O professor Pablo Cabral também está junto, né? Charles Roeder, nós somos aqui em Rio Verde uns 12 professores que têm projetos na área de bioinsumos. Então, essa é uma unidade, são mais 12 no estado, né? 12 com essa aqui, 13 e mais 3 unidades, uma estrutura mais completa. Então a gente chama isso aqui como uma unidade que é de unidade de transferência de tecnologia. São 12 no estado de Goiás, dentro do projeto de longo prazo, do Centro de Excelência em Bioinsumos. É uma estrutura que o produtor rural ele pode tranquilamente adotar. É uma estrutura de biofábrica, ou seja, uma estrutura de biofábrica para multiplicação de biológicos, de micro-organismos, bactérias, fungos, benéficos à agricultura, ou seja, promotores do crescimento vegetal. Então, é uma estrutura padrão, que Campos Belos, no norte do estado, Posse, tem essa estrutura também, né? Séries, né? São praticamente todo o estado de Goiás está contemplado com essa estrutura. São 3 estruturas mais robustas, mais completas, né, que fazem pesquisa e, digamos, irradiam, né, o conhecimento para essas estruturas, essas 12 estruturas, que vão fazer a difusão, a multiplicação, né, do que foi gerado pela pesquisa e a inovação, né, nessas 3 unidades que a gente chama de unidade de referência em bioinsumos, e essa estrutura pertence à unidade de transferência e tecnologia. Então, isso é o Centro de Excelência em Bioinsumos, né, no estado de Goiás, que tem o apoio do estado de Goiás, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura, por meio da FAPEG, né, a Fundação de Apoio à Pesquisa do estado de Goiás. Então, eles que, desde o início, têm apoiado, né, para que essa estrutura passe a existir em praticamente todo o estado. Por que todo o estado? É para facilitar a logística. A proposta é que os produtores, pequenos, médios, grandes produtores rurais, eles possam ter a facilidade de acesso e naturalmente falar, olha, eu quero isso também na minha propriedade. A proposta é essa. Então, por isso que estamos estrategicamente em todo o estado de Goiás. O IF goiano, então ele coordena esse grande projeto, né, do Centro de Excelência em Bioinsumos, projeto de longa duração, 10 anos de duração, se passaram 2, tem mais 8 anos pela frente, né, ou seja, para que Goiás se torne, mas que prossiga na vanguarda, no sentido de pesquisa voltada para a área de bioinsumos. Então, Goiás, o termo que se utiliza é que Goiás se torne o maior hub de bioinsumos para o país. Então, a geografia nos ajuda, né? Goiás está no coração do país. A vocação, né? O agro que impulsiona, né, a economia do estado. E essa temática de bioinsumos, ela tem somado muito, né? Ou seja, quem começa na realidade a puxar os trabalhos, a provocar, digamos, para que haja pesquisa, são os produtores, quem está na ponta do processo. Os produtores rurais, eles começam, eu costumo utilizar a comparação, a gente compra um iogurte pronto no mercado, ou você multiplica, você faz o seu iogurte em casa. Essa estrutura aqui possibilita você fazer o seu iogurte, entre aspas, em casa. Ou seja, é o on-farm, é o famoso, né, a produção on-farm, onde que os micro-organismos benéficos podem ser multiplicados na própria fazenda. Então, o Ministério da Agricultura também tem apoiado, né, o Cruvinel, né, ou seja, nós temos pessoas que já há 2 anos conhecem, né, viram o início, as dificuldades, né, para que esse Centro de Excelência passe a andar, né, ou seja, sempre no início é bastante desafiador. Então, nesse projeto do Centro de Excelência em Bioinsumos está o IF Goiano coordenando, também a Federal de Catalão, a Estadual de Goiás, e a Federal de Goiás, né,
lá em Goiânia, né? De Goiânia mesmo. Então são essas 4, né? IF Goiano, o UFCAT, Federal de Catalão, o EG Anápolis e a UFG Goiânia. São as 4. Em parceria aí com o setor privado. Empresas da área de bioinsumos, várias. Quanto mais melhor. Ou seja, para superar, né, muitas vezes as empresas assim dessa área de biológica, elas têm as perguntas que não têm resposta. Elas precisam otimizar um processo. E muitas vezes sozinhas elas demorariam 8 anos. Em parceria com nós, né, você abrevia esse tempo para melhorar, para sanar gargalos. Então, parceria público-privada. Então a gente precisa disso, essa proximidade, né, do setor privado para desenvolver pesquisa aplicada, para resolver gargalos que eles nos apresentam, que eles nos trazem, desafios que eles nos trazem. Então, essa estrutura foi pensada, vocês percebem, são 3 containers adaptados internamente, vocês vão perceber, a gente nem tem a impressão que está dentro de containers adaptados, né? Então, verdadeiro laboratório, com os bioreatores que popularmente nós chamamos de biofábricas, né, de 500 litros cada capacidade, são 2 da 1000 litros. Então, é uma estrutura funcional. Convido vocês para, né, conhecer internamente, né? Então, de ali embaixo aqui, né, é uma estrutura que tem que estar tudo pronto para eles virem e instalarem, né? Então, parte hidráulica, elétrica, né, tudo já, digamos, seguindo o projeto mesmo. Então, é uma estrutura que atende, pensando no on-farm, produtor, atende para além do necessário. Não precisa ser uma estrutura tão bem acabada, né? Ou seja, pode ser uma estrutura mais simples, mais rústica, né? Uma DOD, uma câmara de incubação, né? Controle de temperatura, umidade, luminosidade também. Então, água, né? Aqui um aparelho de osmose reversa que possibilita água ultra pura, né? Precisamos de água, né, para tudo, né? Então a água ele purifica de forma muito eficiente, muito melhor que um destilador de água. Então é um equipamento osmose reversa. Em termos de reagentes, aí é só o que vocês imaginarem aqui, né, de reagentes, é o kit e vidrarias, né, como um laboratório da área de microbiologia demanda, né, ou seja, tudo que um laboratório de microbiologia aqui tem em menor escala. Então, tudo é muito funcional, né, ou seja, até porque o espaço também não é muito amplo, então tem que ser tudo muito bem pensado. Tem produtores, nós conhecemos, que eles investem também, investem 1.200.000 e montam uma estrutura de biofábrica muito superior, né? Em aço inox para facilitar a limpeza, né, a desinfecção. Esses galões que vocês estão vendo ali, é tudo produto para limpeza, e é igual cozinha, né? Constantemente precisa estar mantendo todo o cuidado, né, para evitar contaminações. Então, para nós está ótimo, né? Nem precisava desse volume, foi questão de oportunidade. Então, e assim, estamos contentes, né? Ou seja, daria até para ter uma em escala. Estado de Goiás se destaca desde o início. Nós tivemos o Programa Nacional de Bioinsumos.
Um ano na sequência, um ano apenas na sequência, Goiás foi o primeiro a estabelecer o seu programa estadual de bioinsumos. E desde então, né, ou seja, estamos falando do ano 2020, 2021, desde então que as pesquisas na área de bioinsumos têm sido impulsionadas. Né? Ou seja, nós fazemos pesquisa, inovação e extensão tecnológica na temática de bioinsumos. Não somente desde 2020, há muito mais tempo, né? Desde a década de 90, né, que o Instituto Federal Goiano, né, nem se chamava Instituto Federal Goiano, né, era o Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, já as pesquisas já ocorriam. O que ocorre agora é um impulsionar, né? Nós temos visto isso, um impulsionar da pesquisa, da inovação nessa área de bioinsumos que é tão necessária e estratégica para o país. Depois eles multiplicam, né? Sim. Até alguns. Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou engenheira agrônoma formada pela Universidade de Rio Verde. Sou especialista em agricultura orgânica e agricultura de precisão e agronomia. Sou mestre em produção vegetal e doutoranda pelo Instituto Federal em Ciências Agrárias. Então, nessa área de biológico, tem aproximadamente uns 8 a 9 anos que eu trabalho com isso. A gente apresentou um pouco do nosso trabalho, como por exemplo a produção de fungo, a produção de bactéria, né? Fungos como por exemplo os tricoderma, metarrísio e algumas bactérias também, que é Bacillus amyloliquefaces, fixadores de nitrogênios também. A gente tivemos uma breve visita, passamos por laboratórios para poder mostrar alguns equipamentos que a gente utiliza nessa análise de qualidade, e a gente também passou também na biofábrica, que são onde a gente produz as bactérias, que é o meio líquido, são tanques de fermentação. E nas salas de incubações, onde fica um arroz, que é a nossa matéria-prima, onde que faz o crescimento do fungo. Ele fazer, por exemplo, aqui é a separação, aqui a gente faz todo o preparo de bactéria, e no outro laboratório a gente faz todo o preparo de fungo, para não haver contaminação cruzada também entre os dois. Também estufa de esterilização, também secagem e estufa bacteriológica, né? Visando a análise de qualidade tanto do fungo quanto da bactéria, para a gente saber de onde que veio esse patógeno, e também para saber de onde que está vindo esse índice de contaminação. Às vezes até isolar uma sala para poder fazer um processo de quarentena, para poder voltar essa produção de novo. Então a gente tem todo um cuidado, toda uma análise de qualidade. Às vezes não sai 100% perfeita, porque a gente é ser humano, a gente também costuma cometer erros durante esse processo, mas pelo menos 98, 99% tem que estar perfeito.
Essa aqui foi o que sobe. Quer dizer que o arroz carbonizado está Tá mais tipo, tá visível, tá né? bem visível. Lá já não. Tá bem já. Aí depois dessa fase aqui, vira ele, corta com cano de oxigênio. 4 dias depois, quebra ele e põe nas bandejas para secar. Aí sim, depois de 7 dias tá pronto para envasar no saco e por campo. Tá. E vida de câmara fria depois de finalizado? Até 1 ano. A gente produz só para manter a câmara fria e o plantio, que utiliza pouco produto por dia. Sim. 20 quilos, 5 quilos por dia. Então a gente quase não entrega produto. Em época de chuva, é época que o índice de cigarrinha faz isso aqui, ó. Claro, cresce. Mas Então eu pensei que você estocasse durante o período. a gente estoca, mas não dá. Saída do metarrício Cabo Velho. Ali vocês podem observar que houve um processo de contaminação cruzada. Perde a sua viabilidade e ele... Pode pegar. Por exemplo, aproximadamente a gente subia, em época de safra, a gente sobe 3, 4 mil pacotinhos por semana. Em época de baixa produção é 1.000 pacotinhos por semana. E qual a importância para a fábrica, para a indústria de vocês, ter esse laboratório de bioinsumo próprio, fazendo os bioinsumos de forma orientada para vocês mesmos? É muito importante porque a gente reduz uma quantidade de aplicação de produtos químicos nas lavouras, como por exemplo o metarrísio, que é utilizado no controle da cigarrinha. Então a gente reduz a aplicação de inseticidas. Tricodermas também ajuda no crescimento radicular, também controle de doenças foliares também, solubiliza alguns nutrientes do solo também, disponibilizando eles para a planta, fazendo com que ela cresça o mais saudável. O que você acha de um projeto como esse, do Projeto Cerrado, que está tentando multiplicar conhecimento e melhorar as cadeias produtivas na região do Cerrado? Eu acho muito importante porque vai passar uma nova visão para o produtor, né, onde que ele vai ter outras opções de mercado também, para poder também reduzir algumas aplicações de químicos e aplicar também biológicos também em suas áreas, recuperando assim aquelas áreas que foram muito tempo aplicadas produto químico.